Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ataque Rápido. E como não posso ignorar o bigode na sala, sei que não é tão bom como o do Igor, mas prometo que vou tentar apresentar este Ataque Rápido da melhor forma. Já tinha estado deste lado, tu? Tinha vindo cá mostrar uma camisola do Barcelona, Ok. ainda era o Duarte a apresentar, e depois foi sempre ali naquela cadeira que agora o Gonçalo está ali sozinho. Mas quase ninguém sabia do teu rudivolismo, não é? Do meu aspecto Rudivolarismo. Por acaso, agora que falas. Muito rudivolar. Sim. O nosso Renato. Obrigado, Renato, por teres vindo. físico. Obrigado, eu. Um abraço ao Igor, Olha, que está descansado. parabéns ao Igor, Parabéns ao pai Igor. ao pai Igor. Como é que vocês estão? Diogo, como é Muito que bem. estás? Bom fim de semana. Fui ver Leixões, bom tempo, um joguinho às 11 da manhã é sempre bom para levar a família a ver a bola, portanto, correu bem. Temos muito que falar hoje. Hoje temos. Hoje Animado é o um episódio campeonato? quentinho. Animado o campeonato em algumas vertentes, não é? Em termos de título, não. Mas se me perguntas se o meu fim de semana correu bem, sim, correu bem, obrigado. O teu eu já sei que... Já te Fui, perguntei há pouco. bem, fui ver, amigos, não vou ser spoiler, aquilo está a começar, são pai 30 espetáculos, mas fui ver o espetáculo da Joana Marques, que rebenta com aí uma parelha de músicos, pá, incrível, de uma maneira... Vai dar processo? Não. Não Acho que isto sim podia dar processo, mas acho que já não Acho terão que coragem. vou ver para a isso. semana ou É daqui a 2 impressionante. também. Espetacular, muito bom. Vamos Parabéns. olhar para o campeonato? Diz? Vamos olhar para as contas? Pensei que querias que eu desenvolvesse. Okay. Não. Ok. Neste podcast hoje não. Hoje não, Começamos ok. pelo Mas as, Sporting. ok. As contas são fáceis de fazer, não é? Sobretudo para o Porto. No segundo lugar a coisa não está assim tão famosa. E queria que começássemos por aí. O que é que acharam do jogo do Sporting? Escorrega em Vila das Aves. Sim. Opiniões? Posso começar, Luís? Podes. Eu acho que este é o típico jogo de final de campeonato de uma equipa que mentalmente está em baixo, o Sporting, apesar de, portanto, foi eliminada contra o Arsenal. Eu acho que mentalmente essa eliminação não afeta. Depois consegue passar à final da taça, portanto, mas mesmo assim, mesmo com esse fator positivo de passar à final da taça na casa do rival, mesmo com esse, eu acho que a derrota com o Benfica abalou muito a confiança dos adeptos, da própria equipa. Todas estas questões físicas também baixaram a energia da equipa, nota-se, é um Sporting irreconhecível, e acho que foi o típico jogo contra uma equipa que já desceu. Este jogo seria muito mais, se calhar seria muito mais fácil para o Sporting, se o Aves precisasse do jogo, se o Aves tivesse aquela pressão de pontuar. Foi um Aves descomplexado, sem pressão. O Aves conseguiu fazer imensos remates à baliza, imensos ataques. O Sporting não conseguia marcar golo e não conseguia ganhar a bola. Parecia um jogo um bocadinho de pré-época, onde não havia muita coisa em jogo, mas é que do lado do Sporting havia muito em jogo. E não é só o haver em jogo, o não deixar o título fugir. É também não deixar algo muito importante para as equipas portuguesas, algo cada vez mais importante para os grandes portugueses e para as equipas portuguesas, que é o dinheiro da Liga dos Campeões, o possível apuramento para a Liga dos Campeões. E o Sporting deixou fugir estes dois pássaros, porque, ok, não é líquido, não é garantido que perca o segundo lugar, mas já não depende dele. Isto é muito, muito, muito diferente. E foi o típico jogo de uma equipa algo nervosa, mas ao mesmo tempo cansada e parecia sem grande motivação, que era o Sporting, contra uma equipa descomplexada, que já desceu, que os jogadores querem mostrar que têm valor para continuar na Primeira Liga, querem mostrar serviço. Era um jogo perigosíssimo e foi um jogo que no final podia ter dado para qualquer uma das equipas. Portanto, o Sporting pôs-se a jeito num típico jogo de final de campeonato que desde cedo, desde a primeira parte, se notava que era um jogo que isto vai dar complicações para o Sporting. Eu acho que eles não entraram bem no jogo com a mentalidade certa para o jogo. Está-se a passar ali muita coisa nestas últimas semanas à volta do clube e não houve foco. Luís, surpreendeu-te este escorregão do Sporting? Assim, no fim das contas não surpreende, também com muita ideia, que acho que tem muito a ver com o aspecto mental, mas não podemos esquecer que do 11 que podemos chamar-lhe 11 tipo do Sporting, não havia Fresneda, não havia Gonçalo Inácio, não havia Maxi Araújo, estando no banco, não havia Yulman, não havia, ajudem-me lá, mas Jenny Catamo, não havia Soares, portanto era um Sporting quase de segundas linhas.
isto acontece muito por reflexo do que nós vinhamos a falar ao longo do tempo, aquela gestão. Eu sinceramente achava que o Sporting ia estar mais fresco nesta altura, porque o Sporting evita o play-off da Liga dos Campeões, consegue um fevereiro mais tranquilo, mas na minha opinião, e até começo já pelo meu primeiro apontamento, o Sporting, ao contrário do que, sobretudo o Porto, mas também o Benfica apontaram, eu acho que o Sporting, e já o tinha dito logo na altura, o Sporting não tinha nada a ganhar com aquele adiamento de jogo, a não ser frescura para, e ainda bem para o Sporting e para o futebol português, passar o Bodo Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas eu também não sei se era possível ou não, portanto estou apenas a atirar aqui uma suposição. O Sporting teria sido mais interessante para o Sporting naquela altura ter antecipado o jogo para as semanas limpas, ou para uma semana limpa que teve, a que não foi a da Taça de Portugal, e poder fazer esse jogo com o Tondela aí. Porque agora está-se a ver, no meio desta sequência toda ainda vai ter esse jogo contra o Tondela, depois já poderá acalmar, mas entretanto o campeonato acabou. E é um Sporting aqui pelos arames, completamente. Queria entrar um bocadinho nessa questão, porque já falámos muito disso e no seio sportinguista e no canto do Sporting falam muito disso. Vocês acham que este era o jogo certo para o Rui Borges rodar? Ou o Rui Borges acaba por ser um bocadinho vítima das circunstâncias e acaba a ver-se obrigado a rodar nesta fase e depois sim, prejudicado por isso também? Eu acho que o Rui Borges, a certa altura, não sei se ele não podia ter feito uma maior gestão num outro jogo do campeonato. A verdade é que ele nunca teve o plantel todo à disposição, teve sempre vários jogadores de fora. Agora está a voltar Luís Guilherme e também está a voltar o Giovanni Kenda. O Luís Guilherme ainda aqui numa fase de conhecimento da equipa, continua a ser feito. O Kenda bastante diferente, está um jogador mais musculado, muito mais preso, e acho que não tem só a ver com a questão da paragem, tem também a ver com aqui uma parte muscular que não sei se parte do Sporting, se partirá já do Chelsea, mas não é aquele agitador que o Sporting tinha no início da época e na época passada. Eu não sei apontar, tendo em conta essas limitações, que grande diferença podia Rui Borges ter feito nesta parte da gestão de equipa, até porque o Sporting não teve propriamente passeios no campeonato até aqui. Pelo meio teve uma eliminatória com o Arsenal, e ao contrário do Porto, por exemplo, em que o Porto claramente colocou para segundo plano a Liga Europa, porque a prioridade absoluta era o campeonato. Para o Sporting, não chegas aos quartos de final contra um Arsenal, estás na página europeia mais bonita da tua história, com exceção, obviamente, da final de 64, e por isso não podes dar ao luxo de abdicar daquilo e meter as fichas todas no campeonato, até porque estás atrás, e o Porto foi sempre quem teve a faca e o queijo na mão. Ainda assim, eu acho que o que fez mais falta ao Sporting neste período foi uma escorregadela do Porto, que seria um elixir. Obviamente aconteceu, né? Mas falas do Casa Pia? Não, estou a falar depois disso. Houve o Famalicão, mas o Sporting precisaria aqui de outra escorregadela, que não aconteceu. Ou seja, o Porto foi sempre competente, o Porto, com uma ou outra exceção, mas desde fevereiro tem estado a um grande nível no campeonato, e por isso acho que mentalmente o Sporting também se foi abaixo, porque começou a perceber, ok, não vai escorregar. Já falei sobre isto, a altura em que potencialmente o Sporting podia aproximar-se, e já tinha acontecido na primeira volta, o Sporting vacila, nas duas vezes em que o Porto é travado pelo Benfica, o Sporting vacila antes contra o Braga, e portanto esvazia essa boa possibilidade de poder pressionar o Porto na luta pelo título. Portanto, eu acho que este reflexo consigo encontrar mais aspectos mentais do que propriamente físicos
embora se veja a equipa, como eu disse há dias, esfrangalhada. O próprio Rui Borges falou disso mesmo, não conseguiu evitar o assunto, disse que foi obrigado a fazer esta gestão. É verdade, e tu vês, eu acho que o maior caso é o Luís Soares, mas até aí, aqui não percebi bem porque é que o Rui Borges, logo depois de se colocar em vantagem, tira o Nel, a menos que haja algum problema físico, creio que ele não falou sobre isso, acho que foi a opção, e portanto logo aos 56 minutos, tirar o Nel, meter o Luís Soares, quando o Luís Soares está completamente de gatas, mesmo assim ia marcando mesmo no fim, mas acho que podia ter dado aqui um bocadinho mais de minutos ao Nel, e depois a equipa acaba por sofrer já com o Soares em campo, e isso também impossibilitou uma eventual junção dos dois avançados na reta final do jogo. Mas sim, é um Sporting que está mentalmente muito abaixo, e eu acho que agora o que vai eventualmente manter o Sporting vivo é um calendário bem mais complicado para o Benfica do que para o Sporting, mas já não depende de si e por isso vai ter que correr atrás. Já olhamos, entretanto, para o Benfica. Diogo, só perguntar-te, concordas com esta ideia de que o Sporting é mais o lado mental que está a pesar do que o lado físico? Eu, por acaso, tendo a achar que é mais o lado físico, porque eu acho que o Rui Borges ontem nem faz rotação. Eu acho que ele ontem não tinha, se calhar, muito mais alternativas. Certo. Eu acho que ele tinha jogadores em risco, já teve lesões que advêm deste excesso de carga dos jogadores ao longo do ano. Eu acho que ele se continua a apostar sistematicamente no Soares, por exemplo, o Soares devia estar quase a rasgar alguma coisa. E também temos que ver que o jogador Maxi, terá o também. Mundial, portanto não vai ter uma pré-época normal. O Maxi é outro jogador, portanto eu acho que ontem não houve tanta gestão do Rui Borges. Eu acho que ele era quase proibitivo ele continuar a apostar neste 11. Contra o Porto, notou-se no jogo do Porto com o Sporting na segunda mão da meia-final da Taça, notou-se que o Sporting não tinha energia para atacar. Era um Sporting que praticamente tentava jogar ao meinho e conseguiu fazer o Porto correr atrás da bola, mas era um Sporting que quando ultrapassava umas certas linhas do Porto já não conseguia meter 3, 4, 5 jogadores na área, já deixava 1 ou 2 jogadores tentarem resolver de uma maneira mais individualista. Sim, portanto, o Sporting contra o Porto acho que faz o jogo que tem que fazer. Aí aproveitar as quebras de jogo. Sim. E jogar ao meio, entre aspas, que era para... Não tinham energia jogou para mais. Com o golo de Alvalade, agarrou-se a isso. E conseguiu defender-se bem. E conseguiu, porque, honestamente, eu disse isso na altura, na análise ao jogo, no tema do dia, eu acho que eu esperava bem mais do Porto. Nesse jogo, o Porto acorda tarde, parece-me que o Farioli também mexe mal. Físicas para encostar o Sporting, porque de facto... E eu já notei uma questão no jogo do Sporting em Braga, portanto já faz algum tempo, mas já nessa altura se notava, porque o Soares, numa fase inicial do campeonato, o Soares era uma alternativa muito boa para o Sporting sair de pressão, porque ele tem qualidade técnica e física para segurar o jogo e esperar e tabelar de primeira com os colegas. Em Braga, na segunda parte, o Sporting foi completamente abaixo e estava sempre a recorrer ao Soares. Ele estava a passo, estava quase de gata, estava estourado. E este problema, eu percebo que o Rui Borges, a única alternativa que tinha era um miúdo, percebo que não aposto de forma tão consistente no jogador para rodar com o Soares. Mas isto acaba por ser também um problema do departamento médico Sporting, que já falamos, ok, são e há muita coisa por explicar esse aspecto, acho eu. E também no mercado de janeiro, que o Porto faz um mercado de janeiro irrepreensível, e se calhar nós dizemos, ok, Diogo, mas o Moffi também não foi grande contratação, não foi, mas o Moffi permitiu ao Gol descansar. O Gol que também não estava a fazer uma boa época, mas acho que o Farioli nisso foi muito inteligente. O Farioli parece-me ser aquele treinador que privilegia a parte física, portanto nós temos visto o Mora muitas vezes titular, numa fase da época que o Mora nem tem estado bem na componente técnica do jogo, mas tem jogado muitas vezes a titular. Eu acho que é por garantir mais frescura física e também poupar o Veiga para as fases do campeonato que o Veiga vai ser mais... O Gabri Veiga tem feito um final da época muito bom comparativamente com a fase inicial e ali do meio do campeonato. Claramente da melhor fase da se calhar temporada. deve-se a ter ficado ao banco muitas vezes por causa de um Mora que nem tem estado, se calhar, a justificar a titularidade. Mas ele soube jogar bem com os minutos nas pernas dos jogadores. Mas eu acho que no caso do Sporting não me parece que tenha sido um mau mercado. Obviamente que Faye está visto. Faye a cabeça... Claro. Foi totalmente ao lado, aliás, estava Salvador Blopa no banco de suplentes aqui e o Faye nem estava. Eu acho que não há nenhuma indicação de lesão. Pelo menos não temos isso. Não. Mas o Sporting acho que tinha menos para onde.
aonde mexer, Exato. porque se recuarmos a janeiro, ora bem, não me lembro ao certo, mas o Poto estava lesionado ou estava a voltar. O Ioannidis, havia aqui a sensação de que, ok, ele há de voltar entretanto. É um dos casos que está muito por explicar, não se percebe bem esta... não sei se há falta de confiança do jogador no departamento médico do Sporting, uma ida à Grécia, portanto, há alguma coisa aqui que não está a ser bem explicada. O Nuno Santos, entretanto, voltaria. O Daniel Bragança estava a voltar e revelou-se claramente um reforço. O Vacano também. Sim, o Diamandé não estava, mas depois teve. O Catamo também voltou. E a verdade é que o Sporting ia aparentemente para a segunda volta, e é bom não esquecer, ao contrário do Porto e do Benfica, o Sporting não foi ao Mundial de Clubes, fez uma pré-época muito mais tranquila, portanto, há demasiadas lesões, houve na primeira volta e agora está a haver outra vez, que não consigo dizer perentoriamente que se tivesse havido outro tipo de gestão dos jogadores não tinha havido tantas lesões, porque a verdade é que nessa altura havia lesões e por isso não dava para ver tanta gestão dos jogadores como seria o cenário ideal. Portanto, nós agora, se olharmos para o plantel do Sporting, olhamos para estas opções, e há pouco estava a dizer aqui do 11, muitos destes jogadores não são titulares. Lesionados está Fresneda, está Gonçalo Inácio, está Yulman, está João Simões, aqui considero não é um titular, mas é uma ótima segunda linha, tal como o Ioannidis, tal como o Nuno Santos. São muitas opções que te davam aqui uma panóplia de hipóteses, já com Kenda também, em que, ok, o Faye não ia ser convocado na mesma e alguns destes jogadores iam ter que ficar de fora também. Portanto... Nunca teve muita margem. Por lesões nunca ou por teve. ausências, Rui Borges nunca teve muita margem. Mais do que já não é uma época Borges... atípica, não é? Já é uma época típica nesta questão. O Sporting tem sempre este avolumado. Eu não fiz as contas, mas dá-me a sensação de que tem no somatório mais lesões do que os rivais. E isto é que é preocupante. De longa duração. Portanto, dirias que é mais um tema do departamento médico do Sporting e não tanto da gestão de Rui Borges? Não, porque não acho que o Sporting tenha muitas lesões musculares, aí diria que é ela por ela, e aí estou a pensar que, ok, sobrecarga, treino, poderá motivar mais essas lesões musculares. Aqui não, estamos a falar de outro tipo de lesões e, portanto, ou é infortúnio ou alguma coisa se passa, mas eu não sou entendido nesta matéria, portanto também não posso estar a atravessar muito. Eu acho é que era importante, nisto e noutras áreas, que houvesse uma explicação mais transparente. Se calhar aqui não por parte de Rui Borges, que normalmente não gosta muito de explicações transparentes e não gosta muito de outras coisas, mas se calhar de um presidente, que ainda por cima já foi médico e que pode ajudar a explicar para os adeptos. Não é para mais ninguém. Claro. Nós estamos aqui a especular, como está toda a gente a especular, porque tu vês as páginas do Sporting e tu vês toda a gente a falar sobre isto, a falar sobre quem é o culpado, a falar sobre este aspecto reiterado, e portanto isto é realmente preocupante para o Sporting. E sinceramente eu acho que os sócios do Sporting, os adeptos do Sporting, mereciam perceber. E atenção, a explicação pode ser, amigos, é um infortúnio, é uma coincidência, é um azar. Claro. E está tudo bem, mas é importante que haja essa explicação e eu não a sinto. E às vezes parece que há um certo secretismo, às vezes faziam as questões, mesmo a época passada, em relação à lesão do Pote, faziam algumas questões ao Rui Borges e ao Amorim, na altura, não sei se o Amorim estava, e parecia que havia algum secretismo e que nem os próprios treinadores sabiam bem como responder. Portanto, fica sempre alguma desconfiança no ar. E acho que as pessoas mereciam saber. Porque isso depois também, os títulos e as vitórias também dependem disso. Um treinador tem que ter jogadores. Vamos voltar aqui às contas do campeonato, que ainda tenho 2 tópicos para falar com vocês sobre o Sporting. Aqui sobre o segundo lugar, e o Diogo já mencionou esta parte, são mais ou menos 50 milhões de razões para o Sporting querer ficar no segundo lugar. O dinheiro da Champions, o que é que isso pode mudar no projeto do Sporting e o que é que pode mudar na percepção desta temporada, se acaba por ser abaixo das expectativas ou não, caso o Sporting não consiga atingir esse objetivo? Eu acho que a temporada do Sporting merece um título. E honestamente, em termos de justiça,
Obviamente que o Sporting ainda tem o Torriense pela frente, mas o Sporting está muito bem colocado para ganhar a Taça de Portugal e acho que merece, porque é uma temporada ingrata em alguns aspectos. Claro que toda a gente também teve problemas físicos, mas esta gestão não foi fácil e acho que o Sporting de facto é um Sporting que é competitivo durante muito tempo no campeonato, que durante boa parte do campeonato tem o futebol mais espetacular. Na primeira volta acho que foi isso, na segunda volta não acho. É um Sporting que consegue ir muito longe na Champions com muito mérito. Não esquecer a vitória frente ao Paris Saint-Germain, não esquecer a reviravolta épica frente ao Bodo Glimt, e o Sporting cai com um claro amargo de que por um bocadinho que o Sporting não conseguia até bater o pé a este Arsenal. Portanto, esta temporada do Sporting não merecia acabar de uma forma completamente depressiva, sendo que agora ainda estamos a colocar aqui a agravante que o Sporting pode não ficar no segundo lugar. Portanto, eu acho que a época do Sporting merece um título e neste caso merece a Taça de Portugal, tal como a época do Torriense também merece, mas acredito que o Torriense se calhar até troca isso pela subida de divisão. Portanto, eu acho que há uma avaliação positiva que deve ser feita e que tem que ser um bocadinho independente dos resultados, não o sendo, porque os resultados do Sporting são bons. Eu acho que o grande handicap do Sporting, por mais que agora estejamos a falar desta questão física, mas o grande handicap do Sporting foi ao longo de toda a época o vacilar nos jogos grandes ou nos jogos equiparados a nível interno, contra Benfica, contra Porto e contra Sporting de Braga, e isso aí acho que é se calhar a grande questão que tem que ser levada para o pensamento da próxima temporada. Isto não é uma questão não se vai em julho preparar esses jogos, não é? Mas se calhar mentalmente poderá ser feito outro tipo de gestão para que a equipa dê aqui um clique que não tem tido e que eu acho que é bastante prejudicial. Ontem foi a primeira vez que o Sporting perdeu contra equipas que não estão a lutar pelas competições europeias. Os adversários perderam, não é? O Benfica perdeu vários pontos contra equipas lá de baixo. O Porto perdeu em casa do Casa Pia. E o Sporting só tinha um empate em Barcelos e de resto era contra os Big Four. Mas ontem é a primeira vez que isto acontece. Mas se perdeu, referiste a perder pontos. Perder pontos. Mas mesmo assim, não é por isto, não foi pelo jogo de ontem, garantidamente, que o Sporting praticamente está fora, né, para mim, da luta pelo título. Foi sim pelos confrontos diretos, porque quem é que dizia? Eras tu que dizias? Eras tu que dizias na semana passada, ainda antes deste empate. Portanto, o Sporting estava a poder estar a 5 pontos do Porto. Bastava ao Sporting ter ganho ao Porto em casa e estaria em primeiro lugar. Portanto, a fronteira é muito ténue. Não é por acaso que a maioria dos jogos acabam empatados. As equipas são muito equiparadas e também não arriscam assim tanto. E quando arriscam, vemos jogos espetaculares como o Benfica-Porto, que ficou empatado. Mas essa fronteira é muito ténue e o Sporting tem que ser mais eficaz nesses jogos e não o foi nesta temporada. Diogo. Exatamente. Eu acho que este fator, para além do fator Champions, o fator monetário que tu falaste bem, o fator também de ser mais atrativo ou menos para certo tipo de jogadores, eu acho que para o adepto sportinguista estar próximo do tri, que é algo que nunca viram, e na mesma semana perderem com o grande rival em casa, da forma que foi, podiam até ter ganho naquele minuto. Portanto, perderem com o grande rival em casa, na semana seguinte serem ultrapassados por esse mesmo rival. Eu acho que neste momento o foco já não está no campeonato e está sim numa luta pelo segundo lugar. Não dependem deles. Mentalmente tem um adversário que está mais motivado. O Benfica estará naturalmente mais motivado do que o Sporting em garantir este segundo lugar, que se calhar para muitos dos benfiquistas nem estava no horizonte nesta fase da época. E eu acho que se o Sporting fica em terceiro lugar vai ter muito peso na preparação da próxima época. Não só preparação a nível financeiro, porque há coisas que mudam, há vendas que se calhar têm de ser feitas, em vez de ser uma, se calhar são duas, vendas fortes, mas também muda no planeamento, que se calhar vais falar a seguir, no restante planeamento. E lá está, isto pesa muito, acaba por pesar muito para os adeptos. Fizeram uma boa época, tiveram excelente prestação e de certeza que estão orgulhosos com o futebol presenteado na Liga dos Campeões.
mas o que fica no final espremido é este sabor meio agridoce de perder o apuramento, e nós sabemos que diretamente os clubes não podem dizer que se calhar o primeiro objetivo da época é o acesso direto à Liga dos Campeões. O segundo lugar não é direto, portanto é uma resposta que se calhar só se tem no início da outra época. O CFO pode dizer isso, não é? É, exatamente. O primeiro objetivo da época. Hoje em dia, os primeiros objetivos dos grandes portugueses é o acesso à Liga dos Campeões, e um deles, sabemos que este ano, um deles vai ficar de fora, para o ano felizmente será diferente, e o Sporting se calhar vai ser o elo mais fraco dos três nesse acesso à Liga dos Campeões, e há muita coisa que muda. E deixa-me só latar de uma coisa. O que se está a jogar não são 50 milhões. Eu acho que é mais. Porque as pessoas podem fazer as contas para o acesso ao Mundial de Clubes. Isto ainda há algumas indefinições em relação à competição para 2029. Mas quem for à Liga dos Campeões este ano, em teoria, assegura esse lugar. O Benfica ou o Sporting, entre estes. Isto porquê? Porque o que conta é a prestação, portanto, o coeficiente conseguido só na Liga dos Campeões. O Porto está praticamente fora. Só se agora ganhasse a Liga dos Campeões, aí tem acesso direto. Ou fizesse 2 campanhas completamente brilhantes e os outros não o conseguissem. Mas basicamente há os Big Four que têm 2 acessos diretos ao Mundial. Eles querem abrir mais vagas para a UEFA, por isso é que eu ainda não sei até que ponto é que isto ainda vai mudar aqui um bocadinho, mas se olharmos para o que foi 2025, as equipas fora desses Big Four, ou dos Big Five, já não me lembro bem, que tiverem maior coeficiente na Liga dos Campeões, são as equipas que vão. Na altura foi o Porto, o Benfica, o Salzburgo, creio que acho que foram estas equipas, e não sei como é que vai ser para 2029, mas muito provavelmente isto vai tudo ser tido em conta. O ano passado o Benfica foi mais longe do que o Sporting, foi até aos oitavos de final contra o Barcelona. O Sporting caiu nos playoffs. Este ano o Sporting foi aos quartos, o Benfica caiu no playoff. Portanto, em teoria, o Sporting terá aqui um bocadinho mais que o Benfica. Mas para o ano, quem não for, não vai pontuar na Liga dos Campeões. E depois, em teoria, no ano a seguir, que é o último a contar, já vão 3. E, portanto, há grande probabilidade de os 2 lá estarem. Portanto, aqui não se joga só o acesso à Liga dos Campeões do próximo ano, em teoria. Até pode dar para os 2 irem ao Mundial de Clubes, mas não é muito provável que... É muito mais provável desta maneira, se quem for à Liga dos Campeões do próximo ano, com a certeza está no Mundial de Clubes de 2029. Então, certamente são bem mais do que 50 milhões de euros. É bem visto, eu não estava, lá está, como é algo que parece tão distante, porque houve o ano passado e é só passado 4 anos, é algo tão distante, e não estava claramente a pensar ainda nesse fator, tanto o Luís a ver assim um bocadinho mais longe. É a minha cena. Rankings e questões administrativas e coeficientes e não sei o quê. Mas queria pegar na tua premissa, Diogo. Iniciaste o teu raciocínio há pouco de um adepto que começa esta temporada a achar, a pensar que pode ser tricampeão, e de repente... Nem é começar só esta época, é se calhar se estivéssemos há 3 semanas, a falar há 3 semanas, exatamente, se calhar, e com aquela perda de pontos do Porto com o Famalicão, o Porto que às vezes parecia tremer, parecia não segurar o jogo, mas que efetivamente de agosto até agora acho que não há dúvidas que o Porto foi sempre o mais regular e aquele que nós olhávamos e dizíamos tremem pouco, vacilam pouco, sofrem poucos golos, apesar de que agora têm sofrido mais. O adepto estava muito perto de um possível tri, porque via ali um adversário a tremer e a equipa dele a ganhar, às vezes também a ganhar nos últimos minutos, mas um Sporting a jogar bem e a ganhar. E de facto é uma mudança muito drástica, é perder o segundo lugar para o grande rival na casa deles. Aquela derrota caiu muito mal, e muda muito o planeamento, porque eu acho que não... E há aqui também outra questão, que é o treinador, o Rui Borges. Eu acho que o peso institucional de um Rui Borges é diferente do peso de um Mourinho, é diferente do peso de um Amorim. Quer se queira, quer não, e isto não é nada contra a pessoa ou contra o trabalho. Ele está a fazer um bom trabalho. Se calhar muita gente não esperava que o Rui Borges fosse capaz de fazer este trabalho, ter estas soluções, principalmente no jogo ofensivo, que de facto às vezes era muito agradável de assistir por parte do Sporting, mas o peso institucional e o peso do treinador pós-adeptos é diferente. E eu acho que este final da época pode, mesmo com a conquista da taça,
Achas que o Rui Borges pode entrar é claro favorito à conquista da taça, e eu acho que o não apuramento para a Liga dos Campeões, eu ficar em terceiro lugar da maneira como pode ser, na reta final, esta ultrapassagem final, perante um Benfica que também apresentou imensos problemas ao longo do campeonato, nunca foi um Benfica um sério candidato ao título este ano, por todos os problemas, todas as mudanças que passou, tanto com as eleições, tanto com a mudança de treinador. Eu acho que esta ultrapassagem final, e se calhar lá está, esta ultrapassagem final pode dar também esta vantagem inicial no próximo campeonato ao Benfica. Eu acho que vai cair muito mal, e o peso que o Rui Borges não vai ter, acho que não vai conseguir segurar-se para o início da próxima época. E é aquele início da próxima época traiçoeiro, que já vimos acontecer recentemente com outros treinadores, como se calhar com o Bruno Lage e com o Roger Schmidt, que não, e acho que as equipas fazem bem em ter estabilidade. E o Sporting hoje em dia é um Sporting mais estável do que era há meia dúzia de anos. E dá essa estabilidade aos jogadores e aos treinadores. Mas é aquela falsa estabilidade que se calhar em setembro já deve ser posta em causa. E aí se calhar é bem pior, porque já passou mais um mercado de transferências, com escolhas para este treinador, e que depois se calhar são todas deitadas por água abaixo. Portanto, eu não sei se o Sporting e se o Rui Borges vai ter força para se manter no lugar, caso perca o segundo lugar. Luís? Só acrescentar, é algo que também pode pressionar mais. Ainda há aqui o tema renovação. Há o tema renovação, que eu também ainda não percebi. Queria questionar-vos também sobre só isso. falta o preto no branco desde março. Eu não estou a Exatamente, perceber o que é que se passa. Desde as eleições que isso estava decidido. Não entendo, honestamente, não entendo. Estará à espera da taça? Eu não percebo bem esse tipo de se for isso, que eu não acredito. Quero acreditar que é uma questão de timing. Não pode ser isso. Não pode ser isso de eu estou à espera se ganha a taça e se fica em segundo lugar para renovar. Ou confia e é para renovar, ou então... Porquê? Não estamos a falar do campeonato. Se estivéssemos a falar do campeonato, O peso é entendia. diferente. Agora, uma taça de Portugal, acho que não. Atenção a essa taça de Portugal. Se o Sporting fica em terceiro lugar, o Sporting não está só a lutar pela taça de Portugal. Já que estamos aqui a falar de acessos, o Sporting está a lutar para ir direto para a Liga Europa. Porque se o Sporting perde a taça de Portugal, o Sporting vai ter que fazer 3 pré-eliminatórias para ir à Liga Europa. Atenção também a isto. Lá está, uma pré-época completamente virada do Isto avesso. a propósito da questão do planeamento. Portanto... E com o Mundial e com as vendas. Mas obviamente acho que quase ninguém vai não apostar no Sporting para ganhar a Taça de Portugal. Naturalmente. Mal do Sporting, mal do Rui Borges, não ganha a Taça de Portugal. Mas de facto tem aqui este cenário. Mas ainda assim, insisto, o Benfica tem uma saída muito complicada agora ao Famalicão. Depois recebe o Braga, a seguir ao Braga fazer o duplo compromisso europeu. Já não me lembro onde é que acaba, mas o Benfica não tem propriamente um calendário fácil e não dou de todo como garantido que o Benfica vai fazer 9 pontos neste calendário. Portanto, o Sporting está totalmente em jogo e agora tem que pressionar o adversário, que é o cenário em que está habituado desde o início da época, não é? Está ali a morder os calcanhares e tem que esperar uma escorregadela. Mas essa parte da renovação, honestamente, é não sei o que é que... Se calhar quando sairmos daqui da gravação já vai estar anunciada. Era uma boa altura para manifestar a confiança no treinador. Se a confiança em Rui Já Borges vimos é em muitos inequívoca. casos com outros presidentes, Sim, portanto, sim. era uma na mesa. demonstração de confiança clara do Varandas no Rui Borges, a renovação aparecer justamente nesta altura. Até para serenar os ânimos dentro do próprio clube. Portanto, E para o próprio Rui Borges. quem sabe se calhar está a acontecer neste momento a assinatura do... Já ouvi do Diogo, que era a tua opinião. Rui Borges é o homem certo para a próxima temporada? Entra com força? Com força não entra. Eu acho que é o homem certo. É um homem que conseguiu a dobradinha o ano passado. É um homem que fez uma grande época e insisto, o Sporting merece ganhar alguma coisa esta época para não ser considerada uma época de quase, porque acho que é uma época de muito mais do que isso, e o Sporting se calhar estava agora a lutar pelo título em condições normais. Havia essa questão. Acho que o Benfica e o Sporting estão praticamente com os mesmos pontos do ano passado, Sim, em que andaram a lutar até ao fim. Há um fator diferenciador. O Porto tem mais 20 pontos, se não me engano. Pronto, Em isso relação ao explica ano passado. perfeitamente o que é que está a acontecer neste campeonato. Acho que nem Benfica nem Sporting fizeram campanhas desoladoras de todo.
mas o Porto foi extremamente competente, merece claramente, e eu espero, honestamente, depois de nós assistirmos aqui à típica mudança de postura consoante os lados. Aqui estou a olhar mais até para a questão da arbitragem. Isto muda muito rapidamente de uma quarta para um domingo. Isto muda de facto muito, e de determinada altura da época para outra altura. Agora já se vêem lances nos bancos, porque nem é preciso chegar ao intervalo para se saber alguns verditos que, na minha opinião, nem têm razão de ser, mas isso são outras questões. O que é que eu estava a dizer? Já nem sei. Estava a dizer aqui outra coisa. Acho a falar que as épocas não foram assim tão más? Não foram. Eu acho que foi bem mais regular. Agora, não acho que entre com muita força na próxima época. Não consigo ver, a menos que Varandas convencesse Ruben Amorim a voltar, não consigo ver até que haja alguém que tivesse nível atual para este Sporting. Acho que o Rui Borges, nesse aspecto, é o treinador que reúne condições, mas tem coisas a melhorar. Não sei o que é que pode melhorar para que a equipa não tenha tantas lesões, não faço ideia, porque não sei mesmo, não percebo nada disso. Terá algo para melhorar para que a equipa seja mais competente nos confrontos diretos, e acredito que é alguém que já sabe ganhar, e não há muita gente no Sporting, no passado recente, que saiba dizer o que é ganhar campeonatos. Portanto, quantos treinadores é que nós nos lembramos que foram campeões no Sporting? Augusto Inácio, Lázaro Boloni, Ruben Amorim e Rui Borges. Portanto, para mim, óbvio que ele deve continuar. Eu acho é que o assunto já tinha que estar resolvido e não está, não sei porquê. No outro lado da segunda circular, assunto Mourinho, antes de olharmos para o jogo, o que é que vos apraz? Olha, fala-se muito de Real Madrid em Espanha, continuam a intensificar-se esses rumores, o discurso de Mourinho é assim um bocadinho ambíguo. Por falar em assuntos inacabados. Eu continuo a ver um Mourinho muito picado com os jogadores. Quer ganhe, quer perca, quer empate. Eu vejo um Mourinho algo picado, gosta de confrontar os jogadores. Eu acho que isto, uma ou outra vez, pode ser necessário, mandar algumas mensagens lá para dentro, se bem que pode ser feito em público ou em privado, mas isso o Mourinho, melhor que ninguém, saberá de que forma fazer essas cobranças aos jogadores. Mas continua esta semana novamente um caso com o Luque Bacchio, e eu acho que o aglomerado, o somatório destas situações todas, eu vejo um Mourinho não muito preocupado em continuar a trabalhar com aqueles jogadores. Não sei se estou a ser meio drástico, mas eu acho que o Mourinho é aquele treinador, todos os ex-jogadores o dão como exemplo, era um pai para eles. E este ano vejo o Mourinho com algumas quesilhas a mais. O que me dá a entender que ele não está, se calhar, muito preocupado em, de facto, continuar com aqueles jogadores. Isto não quer dizer que queira sair. Pode querer dizer é que queira, assim, uma mini revolução no balneário. Ele esta semana já veio dar alguma moral também ao plantel, a dizer que quando chegou não era o plantel dele, mas agora já é. E deu o caso particular do Sheldrup, a dizer que estavam muito longe um do outro e agora estão super próximos. E vê-se no desempenho individual do jogador. Mas continua a ter alguns problemas, continua a fugir algumas questões. O Mourinho, que é o expoente máximo da comunicação, se calhar, dos treinadores portugueses, não é? Continua a fugir algumas questões, continua a deixar algumas outras questões em aberto. E ele é muito inteligente, tudo que faz, eu acho que ele é muito calculista também, portanto, tudo que faz, tudo que diz, eu acho que tem sempre um outro sentido. Portanto, eu não dou como garantida a continuidade de Mourinho. Fala-se muito da seleção, eu acho que a seleção é um tema super complexo. Eu acho que o Mourinho um dia vai parar na seleção, mas o Mundial vai acabar. Eu acho que Portugal supostamente vai passar a fase de grupo, portanto Portugal vai mais à frente. O Mundial acaba, os clubes já estão numa de pré-época, há decisões importantes a ser tomadas, portanto eu acho que não vai ser o timing, mesmo que o Roberto Martínez saia, eu acho que o Mourinho não vai ser o timing certo para entrar, acho eu, nunca se sabe, mas continuo a ver o Mourinho. Não, para entrar na seleção é o timing certo. Para sair de um clube é o timing errado. Exatamente, não é? Um clube que se calhar vai estar envolvido em decisões muito importantes no início da época. Já o disse aqui, nenhum clube, e sobretudo olhando para os grandes, se pode colocar nessa situação passiva perante a hipótese de uma saída de um treinador. Mas eu acho que há essa hipótese. Eu acho que não há essa hipótese. Não. Acho que a coisa vai ter que estar definida até ao Mundial. Sim. Eu acho que a coisa já tinha que estar definida agora. Exatamente. E se calhar está. E se calhar este impasse, este ram-ram é
para andar aqui a empurrar com a barriga, para não beliscar as hostes, e se calhar está alguma coisa decidida, definida, mas eu acho também, uma vez mais, é o que eu acho em relação ao tema Rui Borges. Mas no tema Rui Borges, eu inclino-me claramente para estar resolvido, é uma questão de tempo para ser anunciar a renovação. Aqui eu não vejo. Achas que o fator Champions o fator segundo ou terceiro lugar pode definir a continuidade do Não, acho que não tem nada a ver com isso. Achas que José Mourinho não vai ser o treinador do Benfica? A mim dão-me todos os sinais de que não. Mas dão-me eles, Rui Costa e José Mourinho, dão-me todos os sinais de que não. Mas não sei. Portanto, uma vez mais é suposição. É o que nós temos que fazer, é especular, porque não há uma comunicação clara em relação a isto. E eu acho que era muito mais fácil para os clubes, para não se andar constantemente com esta nuvem, haver uma abertura para o transmitir. Agora, neste caso, parece-me que estão à espera de chegar ao final da época, estão à espera de chegarem os 10 dias não é? Para se reunir. Não é para se reunir, é para comunicar alguma coisa. Seria mais um início da época turbulento, mais uma decisão muito importante a ser tomada. Uma vez mais digo, o Benfica não pode estar refém disto para preparar a próxima época. Exatamente. Não acredito. Nenhum clube minimamente preparado, minimamente profissional, e o Benfica não é um clube minimamente, é um clube muito mais do que isso, não pode estar à espera dessa conclusão para começar a preparar a nova época, para começar a definir jogadores e, anteriormente, ou no topo das prioridades, para definir quem é o próximo treinador. E quem é que pode ser o próximo treinador já agora? Há um nome que vem logo à cabeça. Há pouco falámos sobre ele para o Sporting, não é? E acho que o Ruben Amorim está aqui na sombra, está aqui no cantinho. Não sei se vocês viam o Amorim ao Sporting, Armada. acho que não volta. Mas acho que o Amorim ao Benfica, posso dizer que é questão de tempo, e aqui o tempo podem ser 10 anos, mas acho que o Amorim no Benfica será questão de tempo. E eu acho que se calhar o Mourinho está a jogar, está a deixar arrastar este tema. Eu acho que o Benfica está mais na mão do Mourinho do que o Mourinho na mão do Benfica. Acho que o Mourinho está a deixar arrastar este tema, se calhar a ver se de facto há algum interesse, como o do Real Madrid que se falou, que eu não tenho a menor dúvida que o Mourinho ainda sonha cair numa dessas cadeiras outra vez. Eu acho que o interesse será mais do Mourinho pelo Real Madrid do que o Real Madrid pelo Mourinho. Eu acho que se o Mourinho fosse para o Real Madrid, dizia mais sobre o Real Madrid neste momento do que o próprio José Mourinho, que é claro que tem interesse em ir para lá, mas eu acho que nesta fase um clube da dimensão e com as aspirações do Real Madrid deverá ver um bocadinho mais longe. Mas vimos a época que foi com o Real Madrid, que tentou mudar, com o Xabi Alonso, ideias novas, um jogador novo, um treinador novo, e vimos como correu, e se calhar, e depois da boa prestação do Benfica também contra o Real Madrid, não sei. E supostamente a coisa também não está famosa agora com o Arbeloa. Exatamente, sim. E portanto, não sei. E acho que este arrastar sempre do Mourinho a ser a prazo. Sim. E este arrastar do Mourinho só pode prejudicar o Benfica. Portanto, como o Luís disse bem, acho que é uma decisão, mesmo que não seja comunicada cá para fora, é uma decisão que internamente tem que estar definida quanto antes. E futebolisticamente, o que é que tem achado do Benfica nesta reta final? Vendo a sequência de vencer o derby, vence bem o Moreirense também. Foi um jogo esquisito. O resultado não me convence. diz isso. A mim não me convence futebolisticamente. O Benfica tem excelentes jogadores individualmente, tem jogadores que decidem e tem jogadores, mesmo com alguns apagões, e o maior é o de Pavlidis nesta altura, sem qualquer dúvida. Mas há aqui o renascimento de Ivanovic, ou não? Há o renascimento de Ivanovic, mas eu acho que nunca vai ser um jogador para este 4-2-3-1 de José Mourinho. Não estou a ver que seja um jogador que faz sentido. Para jogar sozinho na frente, é não. Isso, acho que não. Agora, é um bom surgimento, quer para espicaçar Pavlidis, quer para o próprio Ivanovic, sobretudo, e ele não se pode queixar de falta de campanha do seu treinador para ir ao Mundial. Ainda o José Mourinho falou na Flash, depois falou na conferência, e em ambas reiterou, já não me lembro do nome do selecionador, Sim. que devia convocar, não é? Que devia convocar, que ele merece. Enfim, acho que o Benfica, de facto, em termos futebolísticos, honestamente, há algumas melhorias com Orsnes. A música é outra, continuamos a achar isso,
mas o Benfica ainda é muito irregular e ainda me parece que tem capacidade para um fio de jogo muito maior do que o que tem nesta altura. Volta a facilitar por Dal, num lance ofensivo em que depois o Dal como último homem é batido. Eu acho que um dos pontos a equacionar para a próxima época é de facto o José Neto, que ainda na semana passada renovou, e que acho que é se calhar o jogador que está mais preparado para poder ser titular do Benfica daquela geração que ganhou o Mundial 2017. Mas continua, acho que o Benfica tem uma falta gritante no meio campo de um pensador de jogo. Orsenes é um jogador inteligentíssimo em termos de ocupação de espaço, em termos de cortar linhas de passe, é brutal. E depois em termos de ter bola, mas o Benfica, para ser superior, precisa de alguém ao lado que saiba depois, ou que ajude de uma forma muito significativa a construção na parte ofensiva. Depois, acho que o Benfica tem ali uma série de assuntos por resolver. Eu acho que à direita ainda não é muito visível isso, mas a luta Bad-Edic é uma luta interessante para a próxima época. Se Bad estiver em condições, estou curioso para perceber quem é que vai ganhar a frente. A questão Luque Bacchio é uma questão relevante. Eu diria que o Benfica estará mortinho que Luque Bacchio faça um grande Mundial pela Bélgica, e ele voltou em março à Bélgica, marcou 2 golos, chorou, e portanto o melhor que podia acontecer ao Benfica era Luque Bacchio fazer um grande Mundial, porque ele no Benfica é muita parra e pouca uva. Isso acho que está evidente. Mourinho foi muito duro com ele não lhe tiro nenhum mérito na capacidade que ele tem no 1 para 1. No 1 para 1, com aquela capacidade de aceleração, atualmente em Portugal, naquele registro de condução com bola a acelerar perante o adversário, eu diria que é ele e Catamo, são os jogadores com aquela característica mais refinada, só que o que ele depois dá a seguir é muito pouco. E o Luque Bacchio não é por acaso que veio do Sevilha para o Benfica com 28 anos, por 20 milhões de euros, mas foi uma contratação do ponto de vista desportivo. Eu diria que tinha que dar muito mais, porque é um jogador para rendimento imediato. É verdade que teve uma lesão, mas mesmo assim acho que é um jogador abaixo das expectativas. E sim, o Mourinho foi duro e aberto. Eu acho que indicia ali que não é uma relação que tenha muitas pernas para andar, até porque acredito que seja totalmente diferente depois com um Sheldrop, com um Prestiani, a ligação que o treinador consegue com eles. E não é por acaso que, a meu ver, eles estão priorizados em relação a outros. Mas, como o Mourinho disse, e foi criticado por isso, mas sinceramente acho que tem muita ponta de verdade, alguns jogadores têm efetivamente que jogar há algum tempo para não desvalorizarem tanto que depois ninguém lhes pega. Acho que o Luque Bacchio é um bom exemplo disso. O Luque Bacchio é para ir jogando várias vezes neste final da época, para depois o Benfica sonhar com uma boa prestação dele no Mundial, para depois ele ser vendido sem o Benfica ter grande prejuízo, porque acho que do ponto de vista desportivo não é com o Luque Bacchio que o Benfica vai lá. Diogo, pedia só os destaques deste jogo do Benfica. Olha, eu vou destacar a minha desilusão do campeonato do último episódio que eu estive aqui, que é o Rios. Que de facto, e eu na altura fiz questão de explicar porque é que o Rios era a minha desilusão. Não era propriamente por ser um flop, mas era mais por estar muito longe daquilo das qualidades que eu lhe reconhecia. E o Rios, ultimamente, tem sido dos melhores jogadores do Benfica. Não sei se é dos melhores, não é o melhor, mas tem estado certamente nos melhores, no que mais tem evoluído. Está a fazer golos, está a fazer assistências, está melhor. Portanto, o Rios parece ser quase o primeiro reforço para o Benfica da próxima época. Portanto, o Rios desilusão, acho que agora está a passar a Rios, se calhar, confirmação. Um jogador muito forte. O Rios e o Barreiro, nesta altura, O Barreiro estão nos melhores números, entre golos e assistências, Sim. estão com os melhores números da carreira. Sim. E o Barreiro é aquele jogador, às vezes parece aquele patinho feio, mas é um jogador que eu adoro. O Rios parece ser, o Rios e o Bá podem ser já as primeiras, sim. O Barreiro gosto muito do tipo de jogo. Não esteve no meu 11 ideal, longe disso, mas é um tipo de jogador que adoro o que dá ao jogo. Bá e Rios podem ser já 2 contratações para o próximo Benfica. Acho que o Benfica vai ser construído. O novo Benfica, com ou sem José Mourinho, vai ser construído à volta deste novo Rios, que de facto tem jogado bem.
mas de resto foi um jogo. O Benfica concedeu imensas oportunidades a um Moreirense, também um Moreirense que não está na melhor... Ok, vinha de uma vitória e de um empate, mas não está na melhor fase da época. O Moreirense, a partir do mercado de janeiro, onde perdeu alguns jogadores e teve algumas lesões, baixou um bocadinho, mas concedeu imensas oportunidades. Um ambiente frio na Luz, um ambiente meio desligado, estranho depois da vitória em casa do seu maior rival, não é? Portanto, parece ser uma equipa meia desligada dos adeptos. Isto também acho que foi um grande problema do Benfica este ano, por causa de todas as mudanças e transformações que ocorreram lá dentro. Eu acho que os adeptos não podem estar eufóricos Pois, mas, por, em vez de mas há terceiro, ficarem em possibilidade de ir- segundo, acho eu. mas vinha de ganhar em Alvalade e há a possibilidade de comer esse adversário. Eu achei um ambiente assim mais desligado. Parecia um ambiente de... Mas eu acho que isso nunca salvará uma época, ou Não, seja, não, nunca claro. fará com que os adeptos estejam em êxtase. É claramente- Até porque a última vez na Luz foi, acho que A foi na Onda. última. Foi contra A o polémica, Nacional. Houve as ondas, sim. a onda, E desta vez a tentaram chamar a o marca. patrocinador. Tentaram começar a onda no início do jogo e acho que não correu bem, e até se ouviu alguns assobios da bancada, e depois é que eu vi que foi uma tentativa falhada de começar a Pois. onda. Portanto, é o Benfica que foi o típico jogo de final da época. É um Benfica que está claramente em final de época, mas há ali Vai ao jogadores... Estoril na última jornada, era isso que eu... É Ou um seja, são calendário- 3 jogos que em nenhum eu posso dizer, ok, é um jogo na É um teoria calendário muito fácil. complicado. Mas sim, é um Benfica que tem de ser construído à volta do meio-campo. Rios, Orsnes, se não houver saídas, não é? Leandro Barreiro. O Bá também é uma boa notícia, que eu acho que entre Bá e Dedic, eu acho que no pleno da forma física dos dois, tem ali jogadores para rodar à vontade e para manter sempre o nível, cada um com as suas características diferentes. E pronto, é um Benfica que vai ter muito para decidir, principalmente na componente da equipa técnica. Acho que isso vai definir muito o início da próxima época do clube. Antes de avançarmos para o Futebol Clube do Porto, só a última pergunta aqui no Benfica. O Diogo mencionou um bocadinho este tópico há pouco. A época está salva com este segundo lugar. O Benfica consegue-se agarrar a este tema, ficar invicto até ao fim. Está perto de igualar a temporada 2021 do Sporting. O que é que tu achas disto? Acho que títulos de cartão nunca podem ser o forte de clubes, destes clubes de quem nós falamos mais. E sinceramente não sinto nem em José Mourinho, Rui Costa, jogadores, adeptos, não sinto em ninguém qualquer tipo de euforia por ficar em segundo lugar, e muito mau sinal seria se isso fosse um sinónimo de salvação da época. Acho que o Benfica faz uma época globalmente, enfim, satisfaz menos, talvez, em que o Benfica começa com a Supertaça, ganha, começa com o acesso à Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões acaba por ter um rótulo meio épico, porque o Benfica foi altamente incompetente no início, nomeadamente o jogo com o Karabakh, mas mesmo os jogos com o Newcastle e com o Chelsea, não pelo igualar de poderio, mas porque o Benfica se calhar nesses jogos podia ter feito um bocado mais, sobretudo no Chelsea. E depois mesmo o jogo com o Bayer Leverkusen é um jogo muito consentido, mas aí é daqueles jogos de azar em que o Benfica já está tão atrás do prejuízo que acaba por lei de Murphy está mal e tudo ainda torna aquilo pior, mas acabou por ter ali um condimento épico com a recuperação e depois a eliminação ao Real Madrid, com tudo que aquilo representou. Mas em termos de campeonato nunca senti em nenhuma altura da época senti, ok, o Benfica está praticamente ao mesmo nível dos outros para poder disputar o campeonato. Nunca o senti. E o Benfica, em termos de campeonato, a única altura efetiva, porque no jogo no Dragão o próprio José Mourinho disse que o objetivo era não sair dali a 7, depois chegou, salvo erro, a 7 ao jogo da segunda volta, e aí sim acho que o Benfica teve uma oportunidade de reentrar, não reentrou. Acho que depois jogos como o Tondela ou o Casa Pia são jogos que às vezes acontecem, mas acho que foi um Benfica insuficiente no campeonato, não tendo feito uma pontuação muito abaixo do normal, como há pouco também estávamos a falar. Depois na Taça Portugal e na Taça da Liga cai, não se pode dizer que cai de forma absolutamente surpreendente em nenhuma delas, mas não posso dizer que tenha sido uma época que, ok, o ano passado o Benfica ganha a Taça da Liga e
e não ganha mais nada. Este ano ganha a Supertaça e não ganha mais nada, mas acho que o ano passado o Benfica foi muito mais competitivo do que este ano. Final da Taça Portugal, desde logo. E jogou o campeonato até ao fim, e por isso acho que o Benfica este ano leva uma nota pior do que o ano passado no cômputo geral, sem dúvida. Diogo, aqui na Invicta, festeja-se já este sábado? Ou... Eu acho que é uma ideia que já está no ar há muito tempo. Não vou dizer desde agosto, porque isso era estúpido, é mesmo este o adjetivo para mim, se dissesse isso. Mas nota-se desde o início um Porto uns degraus acima dos adversários. Um Porto que tremeu aqui e ali, mas que foi sempre muito consistente, principalmente defensivamente. O Porto hoje em dia, e quando eu digo hoje em dia, de janeiro, fevereiro para agora, foi um Porto que sofreu mais golos do que vinha a sofrer anteriormente. Houve uma fase que o Porto claramente não sofria golos e concedia pouquíssimas oportunidades ao adversário. Mas foi um Porto que sempre se mostrou estar uns degraus acima. Ontem, novamente, o Porto faz o 2-0 numa primeira parte totalmente controlada. Na segunda parte baixa muitos níveis, nem digo da intensidade, porque o Porto foi sempre uma equipa intensa, mas baixa os níveis de conseguir manter a bola, conseguir levar a bola para o meio campo do Estrela, e esse é um dos problemas que eu acho que o Porto continua a ter. O Porto tem dificuldade em guardar a bola do lado dele. Vimos isto contra o Famalicão, que põe-se em vantagem, sofre um empate, põe-se em vantagem no fim e não consegue guardar a bola, matar a bola, como se costuma dizer. O Porto vive mais confortável em ganhar a bola ao adversário e aproveitar os espaços que o adversário naturalmente concedeu, mas foi um Porto sempre mais competente. Eu acho que a partir aquela vitória do Porto em Guimarães e mais recentemente a vitória em Braga, acho que deu claramente para perceber que dificilmente iria fugir ao Porto, porque de facto eram jogos que tinha tudo para acontecer a nova perda de pontos, não acontecia, e acho que o Porto vai ser um justo campeão. Como as coisas mudam de um ano para o outro, não é? Uma clara diferença de 20 pontos de uma época para a outra. O Porto, curiosamente, o ano passado, no mesmo dia ou na mesma altura, jogou contra o mesmo Estrela da Amadora. Exatamente. Eu estive a comparar os dois 11 e a diferença é clara. E isto também serve... Atenção que o trio da frente não era muito diferente daquilo que já foi Denis utilizado. Gul também foi, exatamente. Denis Gul, Mora e PP. E PP, exatamente. Portanto, isto também serve de lição para o Porto e também para as outras equipas, que no espaço de alguns meses, se as coisas forem bem feitas, bem geridas, se houver cabeça e empenho, as coisas mudam muito rapidamente. Quem diria o ano se forem passado, mal feitas, se forem mal feitas, o contrário também acontece. Portanto, um Porto que, apesar de baixar o nível, o Estrela ameaçou na segunda parte, o Estrela na segunda parte demonstra um pouco mais do futebol, porque o Estrela da primeira parte é um Estrela que merece claramente descer divisão, um Estrela completamente desligado. Tinha a ausência do seu melhor central, estava castigado ou lesionado, já não me lembro. O melhor central do Estrela tinha-se lesionado ou tinha levado amarelo no jogo anterior, e agora não me estou a lembrar do nome. Chiapo. E era uma equipa muito, muito abaixo do que podia dar. Na segunda parte não, já vimos um Estrela mais capaz, com boa atitude e com boas oportunidades, mas sim, um Porto que merece, claramente. Foi melhor foi melhor e mais competente. Portanto, é isto que resume a época do Porto. Foi mais competente ofensivamente, mais competente defensivamente. Portanto, é um Porto que, quando for campeão, merece, com toda a certeza. Luís, o Futebol Clube Porto será um justo campeão? Acho que não pode haver dúvidas, sinceramente. Terá que haver um grande nível de ressabiamento para não se considerar que o Porto é justamente o campeão. Acho que é uma época muito competente dos Dragões. Muito mérito para Farioli, e diria que o maior mérito é para Farioli, porque, como vocês disseram, a equipa, se calhar em termos de nomes, alguns nomes não difere muito do ano passado, mas em termos de performance, em termos de fome e de ambição, nada a ver. Eu lembro perfeitamente do jogo ano passado e lembro-me de acabar o jogo sentir o Porto livrou-se de uma humilhação, porque aquele 2-0 foi zero humilhante em relação ao que se passou. O Porto podia perfeitamente ter levado 4 ou 5. Eu lembro perfeitamente que o Diogo Costa foi o melhor em campo do Porto nesse jogo, e por isso é uma diferença atroz entre um jogo e outro, e que simbolizam na perfeição o que foi a época e o que está a ser a época do Porto este ano. Portanto, muito mérito para Farioli, pela forma como também transformou muitos destes jogadores, e essa transformação é algo recorrente. Quando um treinador vem com uma injeção diferente,
com uma capacidade diferente e às vezes também com uma limpeza, um distanciamento. Estou-me a lembrar do Roger Schmidt, o que ele fez em jogadores que estavam em fim de linha, como o Rafa, como o Grimaldo. Eu acho que aqui também acontece em alguns jogadores que estavam em fim de, não é em fim de linha, mas que estavam muito abaixo do esperado. Alguns deles nunca se esperaria, e nós há pouco estávamos a falar, e já na semana passada houve críticas a essa dualidade que nós possamos ter em termos de análise em relação às ausências. Eu acho que ninguém foi tão prejudicado por ausências como o Sporting, mas efetivamente o Porto vocês sabem todos, eu não sou o maior fã de Samu, reconheço-lhe evolução na primeira metade da temporada, reconheço-lhe também que é um avançado que destrói uma defesa em termos físicos, em termos de ser chato, sim, no bom termo. Mas ainda acho que é um jogador verde em muitas coisas e acho que tem um lado mental a ser muito trabalhado. Mas a verdade é que o Porto, eu acredito que o Farioli tenha preparado a época em que se calhar De Jong ia ter quase tanto protagonismo como o Samu, e perdeu logo o De Jong, em que depois consegue ir ao mercado de janeiro, quando é possível, e à procura de uma solução para dar outras soluções ofensivas, e depois perde o Samu, e portanto basicamente andou sem ponta de lança meia época, e andou com um quando devia ter dois durante outra meia época. Ainda assim, o que eu mais enalteço neste jogo é a perseverança que tem finalmente um prémio para o Denis Goul. O Denis Goul, quando ele está a partir para o penalti, eu comento com quem está ao lado a dizer: se o Denis Goul não marca este penalti, morre no Porto. Porque ninguém nega, descarga. Sim, ninguém nega a utilidade, o lado utilitário que ele tem no jogo, no apoio. Ele faz várias vezes, ainda estou-me a lembrar o jogo contra o Tondela, que ele em apoio abre espaço para o Gabriel Veiga, e é determinante naquilo, mas um avançado efetivamente vive de golos. E o Denis Benfica também. Contra o Benfica, sem dúvida. E ele tem feito prestações muito interessantes. Eu acho que ele está a um nível bem acima do Mofi, mas falta-lhe o golo. E um avançado efetivamente precisa desses golos. Portanto, o Denis Goul ontem, se falha aquele penalti, não tem a ver com o Porto não ganhar ou não ganhar. Tem a ver que ele mentalmente ele ia acabar. Ele não marcava um golo desde janeiro. Ele não marcava desde janeiro. O Samu lesionou-se quando? Em janeiro? Em fevereiro, no início de fevereiro, ou estou enganado? Não, janeiro ou fevereiro, sim. É por aí. É contra o Sporting em fevereiro. Portanto, desde a ausência, sim, porque já não havia mercado. Já não havia mercado. É contra o Sporting. Ele faz esta catarefada de jogos a titular, muitos deles, os do campeonato sobretudo, e só agora é que marcou. E de repente o Denis Goul teve quase a fazer um hat-trick, o que não deixa de ser curioso. Acho que mais que ninguém o Denis Goul merecia estes golos, porque pelo que tem dado ao Porto, por ser um patinho feio, que é um patinho feio para os adeptos, muitos adeptos não perceberam a sua contratação, muitos adeptos tinham-no mandado embora o ano passado, e a verdade é que o Denis Goul acabou por ser um jogador bastante útil e que merecia estes golos para ser um bocadinho mais validado a sua utilidade, porque ele não é de facto um matador, mas eu conheço muito poucos avançados, pontas de lança, que com a idade do Denis Goul, é bom não esquecer, 21 anos, já fossem matadores em grandes equipas nessa altura. Portanto, acho que o que mais sobra do jogo da Reboleira é o mérito para Denis Goul, num jogo em que o Porto, efetivamente, volta a não conseguir matar quando tem que matar, e depois acaba com o credo na boca, acaba com o Diogo Costa a ver amarelo, mas acaba a fazer o que tinha que fazer, que era ganhar o jogo. Houve lá um lance ontem com 2-1 que se fosse o pai Ivan Oidonk a cabecear, se calhar teria sido o empate. O jogador sozinho cabeceia e o Diogo Costa... Grande cabeceador. Sobre a próxima temporada, Farioli no banco, e sim, se o Porto parte como favorito. Para mim parte como favorito, na medida em que o campeão para mim é o favorito. Isto não é uma frase feita, voltamos à questão mental.
quem vai à frente, quem ganhou. Portanto, todos estes jogadores são campeões nacionais em título. Hão de vir alguns hão de sair, mas o grosso que aqui está, eu acho que o que explica o Sporting com o pedigree que tem atualmente é o facto de ser campeão, ter sido mais que uma vez campeão, e muitos destes jogadores 3 vezes campeão. E acho que o Porto finalmente consegue, porque o PP já tinha sido campeão, o Diogo Costa já tinha sido campeão, mas Zaidu. Ajudem-me, estou-me a esquecer. O Zaidu, sim, claro. O Zaidu também. Mas mais ninguém. Campeão em Portugal, Sim. o Alan Varela Não. já não é. Olá, Varela, não. E por isso este ser Sim, é campeão reveste a equipa de outro tipo de postura. Agora para o ano vai ser diferente. Eu acho que para o ano não poderemos ter um Porto tão cínico se o Porto quer ser outra vez campeão. Porque acho que isto depois também desgasta. É importante que haja uma outra... Não é uma outra identidade. Uma identidade tem que ser na mesma de equipa com vontade, equipa de querer, equipa com humildade, mas tem que ter outro traquejo futebolístico para passar alguns jogos, e também tem que ter mais qualidade em alguns setores, e não estou a dizer que tem que vir qualidade de fora, porque muitos destes jogadores efetivamente foram aumentando a sua qualidade. Estou a pensar, por exemplo, no Martim Fernandes, que é alguém que foi evoluindo ao longo da época e nem sequer é um titular. Estou a pensar em jogadores como o Gabri Veiga, que se falou aqui, que eu acho que entram para a próxima época com outra pujança. A minha grande questão é depois quem é que sai. À cabeça meto Kivior, logo lá perto meto Diogo Costa, na medida em que vai ser um alvo apetecível e que vai fazer um Mundial que muito provavelmente vai chamar outra vez a atenção dos grandes. O Diogo Costa tem 26 anos e eu acho que consigo metê-lo no top 5 seguramente, embora ele não tenha Champions nestes últimos 2 anos, mas meto no top 5 de guarda-redes a nível mundial, e por isso vai ser difícil segurá-lo. Mas estes 2 homens à cabeça, acho que reside aqui a grande dúvida depois para perceber como é que o Porto também se vai movimentar no mercado. Em teoria, este seria o verão, talvez, para vender Samu. Vocês concordam com isso? Sim, e essa acho que Teria foi sido uma grande facada, se calhar, no planeamento, Pois. pelo nível futebolístico e pelo nível financeiro, porque se calhar o Samu estava a valorizar porque estava a marcar, e acho que o Porto também percebe que com o valor que iria arrecadar pelo Samu, conseguia investir se calhar em alternativas se calhar mais adequadas ao estilo de jogo da equipa, mais adequadas ao que a equipa pediria. O Samu ainda é de longe o melhor marcador da equipa. Sim, mas de facto esta lesão vai atrasar 2 coisas. Vai atrasar a venda do Samu, que com certeza não será vendido. Havia a possibilidade do Samu também ir ao Mundial, difícil, mas havia essa possibilidade, que ele vinha sendo chamado pela Espanha, e também vai atrasar a integração do Samu na próxima pré-época e a forma do Samu na próxima época. Mas a questão é como é que ele vai voltar. Nunca sabe como um jogador volta. Portanto, Além do quando, é como é que ele vai voltar. E obviamente nenhum clube vai comprar o Samu às escuras. Claro. E o Porto vai... Tem que saber como é que ele está fisicamente. Não digo de certeza, não posso dizer de certeza, mas quase certeza que o Porto vai fazer uma grande venda ainda no primeiro semestre, portanto até junho. Portanto, também estou como a Luís. Será entre Kivior e Diogo Costa? Diogo Froholt Costa e não Kivior. entra nessa... Não, nesse a questão slot? do Kivior é como é que se vai fazer o negócio com o Arsenal, Pois, não é? Porque eu honestamente também não estou a ver o Porto a comprar o Kivior para o vender. Pois, Lá está. mas terá que haver uma boa venda. Eu pessoalmente espero que não seja Piatusevski, mas não acho de descartar, porque Sim. Sim, é um perfil eu acho que muito apetecível. é um jogador a caminhar para o extraordinário, tendo em conta a idade que ele tem. Uma vez mais é ele que volta a desbloquear o assunto. Sim. Exatamente, ganha o penalti. Ganha o penalti. É engraçado que ele Eu também espero tem 17 anos. Eu espero vê-lo pelo menos mais um ano em Portugal. Sim, é isso. Acho que o futebol português precisa deste Um ano jogadores. inteiro. Ele Sim, fruto da idade que tem, é engraçado que ele toma imensas más decisões, é verdade. Ele às vezes mete-se no buraco da agulha e acaba por perder a bola quando pode passar, tomar outras decisões. Mas isso é fruto da idade. Mas mesmo tomando estas más decisões, nós pegamos no jogo de ontem e vemos que é ele o principal dinamizador. É ele que cria as jogadas, a libertar espaços para os colegas, ou a ganhar o penalti, ou a chutar. E de facto, ele foi... Se calhar não diríamos isto, mas ele foi fundamental. A sua contratação foi fundamental para o Porto libertar algumas amarras que estava com o Borja Sainz. Para vocês. Obviamente que há Froholt, mas Era aí isso, eu acho que era esse é o jogador que o Porto tem que segurar, não é? Portanto,
Eu não sei qual é a cláusula, alguém sabe? A cláusula do Não. Fraolt. Claro, não sei. estou a É melhor pedir aí ao Renato. Não, o Renato agora está a apresentar. Mas acho que o Fraolt é aquele jogador que tem que ser segurado. Em termos de a força matriz do Porto, deste Porto de Farioli, é com o Fraolt. Portanto, a menos que já haja conversações com o... Está-me a faltar o nome agora, o médio do Ajax, o Kenneth Taylor. Que já saiu para a Lazio, entretanto, em dezembro. Mas eu acho que ele não está... Não está de ver, não foi só emprestado para a Lazio? Não, eu acho é que ele não está cimentado no 11. Não sei se a coisa está a correr bem. Tenho a Pois. ideia que não, mas não tenho a certeza. Eu acho que o Froholt faz pelo menos uma época no Porto de Liga dos Campeões. Pois, é isso. É 85 milhões de euros. 85. É a cláusula do Eu acho que vão... Admiravam-se se alguém chegasse e batesse isso? Não. Eu não me admirava mas eu nada. acho que vão esperar para o ver na Liga dos Campeões, porque no fundo a Um Liga dos Aston Campeões Villa, é a um grande Newcastle, montra. Pode ser tarde. Aí, se o Fraholt fizer exibições ao nível daquelas que tem feito na Liga dos É Campeões isso. para a próxima Eu acho que temporada, vão já não é o esperar Newcastle que o vem buscar. Não. Sim. Por isso é que eu estou a dizer, para esses clubes que têm muito dinheiro, mas que não Tem são que ser clubes agora. de primeiro nível, é agora. Não podem ser esperar, agora. claro. Sim. Era o que falávamos do Mora o ano passado. Tal e O qual. Mora, se calhar para o ano vai rebentar, portanto ou vem buscar este ano ou para o ano. Olha, e não rebentou agora? e continua. Esse era um subtópico que eu tinha aqui para vocês, mas Mas já temos vamos mais, logo- temos mais programa Mais daqui. episódios. Depois falamos disso. Vamos ao grande desenterrado. Bora. Isto hoje, Que eu estou ansioso Estás? por vos ver aqui isto a hoje é tenso, picarem-se um com o outro. porque vale a pena relembrar que estamos 4-4. 4-4, Portanto, eu não é? acho que não é a minha última presença esta época, portanto não é Por hoje. acaso já nem sei o calendário. Mas cheira a Ok. título este. Mas cheira, Cheira, porque cheira, isto pode, cheira. e ainda por Hoje- cima, lá está, aquele fator mental do Luís está muito mais forte que o meu, porque eu venho de estar 3-0 para 4-2 e o Luís vem de trás e está-me a ultrapassar. Eu estou a ir abaixo. Gonçalo, quando quiseres. Vamos a isso. É estranho fazer o desenterrado aqui. Sinto-vos mais perto. Vamos lá. Agora o pessoal vai ver Mas como... não podes fazer sinais, ó Diogo. É isso. O nosso desenterrado de hoje tem 32 anos. É um avançado. Ui, já fui. Extremo esquerdo, extremo direito. Não é ponta-lança, ok? Está a jogar na Turquia há 5 anos. Ou seja, desde os 27. E não é o Gaio. E não é O o Gaio Gaio. era avançado, atenção. Não é o Gaio. Lembro-me do Euro 2 de Sub-21 que ele era avançado. Ele e o Ricardo Pereira. Olha o que Dois deram. laterais. Venceu 5 títulos em Portugal. Gosto da a cara de confusão do Diogo. Claramente já devíamos saber 5 títulos. Não quer dizer que sejam 5 campeonatos, não é? Isso não pode ser 5 campeonatos. 5 títulos. 5 títulos. Esteve nos Jogos Olímpicos de 2016 por Portugal. Que já reduz a lista. Atenção. Ui. Começa a ver reações. Isso era uma equipa tão fraca. Ele que te ouça. 5 títulos em Portugal. Ainda por cima eu vejo os resumos da Liga Turca, portanto. Pode estar na segunda turca. O Renato só disse Turquia. Não sei. Extremo Em direito. Portugal- Espera aí. Vou dizer o grande. Onde ele jogou. Diz. Vai afunilar muito. Ok. Já tenho Ex-Sporting. Tobias Figueiredo. Não. Carlos Mané. Carlos Mané! Foi poético isto. Eu já estava a pensar no Carlos Mané, tu disseste o Sporting. Carlos Mané. Tá Carlos Mané. Como é que o Tobias não encaixa nesse perfil? Por Diz-me. acaso é muito parecido. Mas avança. Mas não é Eu disse extremo, extremo. pá. Tobias Figueiredo é Nunca assim. viste o Tobias a subir à área contrária. Bem bem, visto, pá. Fogo. Ainda tens hipótese de empatar. Não, é que eu ia dizer Tobias antes de tu dizeres Sporting e tu dizes Sporting. Eu, Tobias. Carlos Mané. A Nunca mais me confiança. lembrei Não lhe dava Adorei, era 5 adorei. títulos em Portugal. Olha, fiz uma Engraçado. entrevista na altura no Rio Ave. Olha, exatamente. E olha o que deu. A pista seguinte Perdi. era esteve no Rio Ave. Perdi esta. Não lhe dava 5 títulos, não. Porque eu estava a pensar na equipa de Dos Jogos 2016. Olímpicos. Que tinha Bruno Fernandes, tinha, acho que Gonçalo Paciência. Sim. Sim. Era o Tobias. Não era o Tobias. Estás a dizer a titular? Equipa titular? Mais ou menos, sei lá, já não me lembro. Pá, eu lembro-me, por exemplo, do gol do Pité. O Pité, Pité, pois contra a Argentina. era. Era o Rulli na baliza. Jogou o Salvador Agra. Exatamente. Acho que o Mário Rui era o lateral. Ou não? Mário Rui é Tenho daquela certeza. de 2011, Não, isso é do Mundial. Mundial Sub-20. Não sei se o Mário Rui não era daqueles jogadores mais de 23, Não sei, pois. como o Bruno Fernandes. Mas eu adorava isso e na altura isso marcou-me muito porque o Brasil nos mais de 23 leva o Neymar e nós levávamos Salvador Agra. Por aí. Salvador Agra e Acho- mais quem? Já não me lembro.
Eu lembro em Só Atenas, craques. acho que foi em Atenas 2004 que levamos o Freixo, acho eu. Ou Boa Morte, Freixo, assim. Pá, 2004 Já é muito antigo, não é? É incrível. Portugal perde com o Iraque. O Cristiano estava nessa. O Cristiano Tava, Ronaldo sim. jogava nessa equipe. Acho que foi o Boa Morte, assim, como prémio de não ter ido talvez ao Euro 2004, assim, nem sei. Eu, em termos de seleções, a minha... Mas sim, o Brasil levar o Neymar é mesmo... É daquelas. Yeah. A minha prova épica é os Jogos Queria só ver Olímpicos, aqui. que é a cena mais exótica que pode haver. Opa, agora meti isto mal. Nós levamos o Sérgio Oliveira, Sérgio Oliveira. o Salvador Agra e eu o André disse- Martins. O André Mas o Bruno Fernandes estava nessa equipa? Estava. Não? Estava. Era o número 10. Era o número 10. O Pité. Já Uma não boa lembro. prestação de Portugal nos Jogos Olímpicos de Boa. 2016. Fomos eliminados pela Alemanha 4-0, não foi? Yeah. Mas passámos de forma competente o grupo. Onde eu espero que nós passemos também, agora neste Mundial. Gostaste desta ponte? Para o tema Boa. Mundial? Boa. Boa, Estás vês? na raça. Tudo pensado. Tema Mundial. é Adoro, muito adoro importante. Mundial. Adoro Mundial. É muito importante trazer. O Igor já estreou isso no episódio passado. Mas é importante trazer para aqui porque a Hyundai pode levar-vos ao Mundial. O Portugal-Uzbequistão. Exatamente. Dia 23. Exatamente. Este passatempo está no ar até dia 9 de maio. Corrijo-me se estiver enganado. 9 de maio. Estás certo. E só têm de ir fazer um test drive ao stand da Hyundai mais perto de vocês, ou aquele que vos der mais jeito, e fazer basicamente uma simulação em estilo narração da vossa chegada a Houston. Certo? Ou ao stand. Acho que é a Houston. Não é ao stand? Acho que tem mais piada se for a Houston. Pode ser um trocadilho. Acho que é mais ao Houston e stand. É? Acho que sim. Ok. Então fica ao stand. E mandar a vossa narração para Mas a no Hyundai. no QR Code para e no link está É isso, tudo tem tudo a descrito. explicar no QR Code. Tema mundial, Exatamente. feita a introdução. Diogo, Portanto, e é a com a tua hora de Hyundai brilhar. podemos arrancar aqui para as minhas camisolas, versão mundial. Portanto, peço desculpa. Nos primeiros episódios que eu trouxe algumas curiosidades, tenho pena ter trazido aquela questão de quando a França do Platini jogou com o equipamento de uma equipa argentina, o Kimberly. Também já trouxe com o Maradona de 86, a equipa argentina jogou com camisolas compradas nas ruas do México. E hoje trago mais algumas curiosidades relacionadas com equipamentos de seleções em mundiais. Por exemplo, a primeira que trago aqui é do Johan Cruyff. Toda a gente conhece o Cruyff. Em 1974, isto para nós termos ideia do peso e do quão poderoso ele era, portanto, a seleção da Holanda, dos Países Baixos, a laranja mecânica, era equipada pela Adidas, portanto tinha as 3 listas tradicionais da Adidas, listas pretas no ombro, e o Cruyff, como era patrocinado pela Puma e era tão poderoso, recusou-se a jogar com aquele equipamento. Portanto, ele não concordava com os Países Baixos serem da Adidas. Não sei se por alguma questão só de patrocínio ou alguma questão, ainda por cima a Puma e a Adidas eram grandes rivais, foram criadas por 2 irmãos alemães. E ele então, o que fez? Ele jogava com equipamento igualzinho aos colegas, mas apenas com 2 listas. Portanto, ele fazia de questão de mostrar, não, eu não sou aqui patrocinado pela Adidas. O equipamento dos colegas era todo com as 3 listas da Adidas, nos calções e na camisola, e vocês podem ver a imagem que vai aparecer aí em baixo. E o Cruyff jogava de laranja com as 2 listas da Adidas, mas era uma questão dele protestar contra aquele patrocínio e tinha moral para isso, e lá está. É a típica coisa que hoje em dia nunca aconteceria. E pegando novamente na Adidas, vamos para a Argentina de 1990, portanto depois de 86, aquilo correu muito bem e o Bilardo era muito supersticioso. Começaram o Mundial de 1990 com uma derrota contra o Senegal. Senegal ou Camarões? Camarões, do Roger Milla. Do Roger Milla. Então o Bilardo era muito supersticioso e na cabeça dele, como é que eles tinham ganho o Mundial de 86 com um calção todo preto e agora em 1990 tinham um calção com as riscas, as 3 riscas brancas da Adidas, e o Bilardo obrigou, depois dessa derrota inicial, não é os costureiros da equipa, é os roupeiros da equipa, a arrancarem, a descoserem as listas verticais da Adidas dos calções para que o calção ficasse novamente todo preto. Então, e novamente mostra fotografia do Maradona com os calções todos pretos, e os relatos da altura é que até se notavam os pontos descosidos, portanto ele obrigou a descoser e depois foram ganhando os jogos, acabaram por ir à final e não ganhar a competição, mas para nós vermos o quão longe vão estas superstições, e iam antigamente ao ponto de arrancar do próprio equipamento peças que hoje em dia seria impossível. Também neste Mundial de 1990, e ainda com superstição,
O Maradona, dada a altura da competição, deixa de jogar com a meia branca, com as riscas azuis celestes, e passa a jogar com meias do Nápoles. Não sei se lembram, no Argentina e Itália, desta competição, o Maradona foi muito insultado, e até dá para ver ele no alinhamento a insultar, a mandar bocas para os adeptos italianos. Os adeptos, acho que o jogo era em Roma. Os talvez, adeptos italianos estavam a assobiar a o hino da Argentina, e ele a dizer Hijos de. E depois foi visto... O jogo foi em Nápoles. Foi em Nápoles? Exatamente. Esse que ele é insultado, achava que Estava não. em São Paulo. Não? Quanto à Itália, acho que não. Acho que Olha foi que é o que está... Em Nápoles. Ele depois joga em Nápoles contra... supostamente os adeptos até se dividem. Exatamente. Um bocadinho. E é aí que ele aparece a jogar com meias do Nápoles. Portanto, ele tentou... O Nápoles na altura era vestido pela NR, que é um N e um R, não sei se lembram deste logotipo. Ele tenta esconder o NR com fita cola, mas depois aquilo sai. Portanto, todos os colegas... Há uma foto muito, muito gira, que é o Caniggia com as meias brancas, com as 3 listas de azul celeste, e o Maradona ao lado com as NR. Dizem que também foi uma maneira dele mostrar que estava com o povo com o povo napolitano. Lá está, porque Itália e Nápoles às vezes parecem 2 países diferentes. Foi uma maneira dele mostrar, não, eu estou-me a borrifar para os italianos, eu quero saber dos napolitanos, e jogou com as meias do Nápoles, mas não conseguiram ganhar. Mais à frente, num outro Mundial, México, em 98, o México tem uma camisola muito gira, não sei se lembram daquele padrão meio azteca na camisola, e depois tentou colocar... o escudo da bandeira, que parece uma águia a morder uma cobra, mas isto já é outra curiosidade, porque o próprio governo vetou o uso daquela camisola. Novamente a camisola vai aparecer aí em rodapé para vocês verem, porque o escudo da bandeira não podia ser usado para fins comerciais. E então o problema é que a produtora, que era a Garcis, uma marca mexicana, já tinha produzido 6.000 camisolas e foram proibidas de ser vendidas, foram para os Estados Unidos. Portanto, hoje em dia ainda há 6.000 exemplares por aí e é das peças mais procuradas, mas o governo mexicano, portanto, há camisolas que são votadas pela FIFA, outras votadas pelas federações, que já vamos ver de seguida. Esta foi mesmo o governo que não quis ver ser comercializada o escudo da equipa. Portanto, eles continuaram a jogar com aqueles padrões aztecas que ficaram sempre na nossa memória. Em 2014, o Brasil também tencionava ter uma camisola, eles chamaram a camisola Blackout. Foi uma camisola apresentada na altura que o Neymar foi para o Barcelona em 2013, e eles lançaram essa coleção Blackout. Há fotografias do Neymar com essa camisola, que é toda preta. Dá para ler Brasil, mas é em diferentes tons de preto, o emblema da Federação Preta, as estrelas, e aí foi a própria Federação Brasileira a proibir. Portanto, a camisola já era comercializada desde a ida do Neymar para o Barcelona e era para o Mundial seguinte, 2014. Foi vetada pela própria Confederação Brasileira de Futebol, e era uma camisola lindíssima, toda preta. Muita gente conseguiu comprar, entretanto, mas nunca foi utilizada na seleção, porque a Federação Brasileira diz que só as cores da bandeira, portanto só o verde, o azul, o amarelo, é que podem entrar nos equipamentos brasileiros. E por falar em vetado, pronto, já falei das vetadas todas. Saltei aqui 94, eu estava a ir por ordem cronológica. Portanto, antes de falar do México 98, devia ter falado da Argentina 94. Tiveram também uma camisola vetada pela Federação, que era a tradicional azul e branco, azul celeste e branco às listas verticais, mas eles entre o azul e o branco tinham uma pequena lista verde a separar, preta, desculpem, uma lista preta. É uma camisola muito vista nos tempos do Batistuta, e por ter esse pequeno pormenor preto foi vetado pela Federação, porque eles só queriam mesmo as cores, o azul e o branco, portanto vetaram o preto. O que anos mais tarde, quando mudaram da Adidas para a Reebok fartou-se de colocar pormenores a preto. Não sei se lembram. Portanto, é mesmo uma questão de quem está, às vezes, a mandar, quem está por trás das federações nessa altura. É algo muito comum, as federações vetarem equipamentos por não corresponderem à ideia que têm. Mas pronto, hoje em dia, mesmo a deste ano da Argentina, tem imensos pormenores a preto na gola. Sim. Portanto, mas naquela altura, há um em pormenor 94... que eu adoro, que é o símbolo de campeão. Sim, portanto, para nós vermos que não é só nos clubes que há estes acontecimentos de vetar camisolas e de problemas de patrocínios, também nas seleções é muito comum, mas de facto esta do Cruyff e do Bilardo obrigarem a retirar o Cruyff, obrigar a retirar uma faixa da Adidas por não gostar do patrocínio da Adidas e por ser da grande rival Puma. Adorava ver. E do Bilardo obrigar os costureiros a tirar os calções. Gostava disso e gostava de ver Portugal campeão do mundo. Por acaso, é das coisas que eu mais gostava, era as duas. Mas sabes que Portugal pode muito bem, e eu acho que o prime desta geração, se calhar já foi há 4 anos, mas foi uma altura, às vezes há muitas confusões em torno da seleção portuguesa, é uma coisa já quase histórica e cultural, mas eu acho que Portugal tem que estar nos
3, 4 candidatos. Acho mais Prime este ano. Não digo pelo que joga, se calhar, pelo futebol que joga, mas sim pela qualidade que tem ao dispor. Qualidade e profundidade. Eu Tu também chegas acho, esta eu também temporada acho, com- porque tu pegas nos 4 do PSG Tal e qual. há 4 anos não eram É o que isso, são é isso. agora. Tal e qual. Portanto, E eu são acho metade da tua equipa. O Prime de há 4 anos 4, era mais 3. pelo Ronaldo, pelo Pepe. O Pepe faz muita falta. verdade. Sim, Isto é, não é só o Pepe. Sim, sim. O Ruben Dias tem tido algumas lesões, não está na melhor das suas épocas. Temos o Gonçalo Inácio. há ali o um Renato grande Tive- handicap no sim. centro defensivo. Vamos É lá ver isso. como é que as coisas correm. Mas Portugal tem de ser candidato. Olha, Eu acho que falar tens o nisso, melhor meio campo do Mundial. Acho que tens o melhor meio campo do mundo. Tu com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes não passa nada. não me dizes um meio campo melhor do que isto. Sim, E também temos acho. o Bernardo, mas o Bernardo muitas vezes é colocado mais a fugir para a direita. E lá está, Sim. também o Bernardo não estará no seu prime. Mas sim, temos... Tens Quem sabe? tens um Leão em muito pior estado Yeah. do que há 4 anos, Fala-se temos pouco Pepe. disso e ele dava muito a jeito. seu ver, mas a meu ver, mas não sei se ele vai. Se ele vai, ou melhor, se ele ir vai. Tem de ir. Se ele vai ser titular, já não. Não, acho que não. Não acho de Não, todo. não. Perdeu esse Até estou comboio. mais a ver isto ser uma competição que pode fazer emergir um João Félix, embora pelas escolhas de Roberto Martínez, se calhar Pedro Neto vai andar por lá. Dá mais ao jogo, se calhar. É pá, eu para mim podíamos já falar do Mundial. Obrigado ao. Obrigado, Vai curtinho. obrigado à nossa. Exato. Obrigado ao patrocinador por nos ter feito falar já um bocadinho do Mundial. Sim, sim. Por dar sempre este curtinho. Está mesmo a cheirar. Estamos a Mundial. aquecer os motores. Está mesmo a cheirar. Boa, Foi boa. boa esta. Aliás, também, arrancar, nós no aquecer os 00 vamos ter aí uma novidade muito interessante em relação ou a propósito do Mundial e um lançamento muito interessante esta semana. Fiquem atentos Ui. às nossas redes. Depois nós no Ataque Rápido para a semana falamos em maior detalhe sobre isto. Para a semana ainda estou cá eu? É assim, eu diria para as Ou pessoas veio o votarem, Gonçalo. para as pessoas darem a sua opinião do que é que foi. Eu não me lembro de com o Igor termos um episódio tão grande, portanto, Opa. neste aspecto acho que é uma nota Mas negativíssima. Foi uma jornada quente também esta. Tivemos muita coisa para falar. E faltou isto sim, isto não sei. É, se- cortou-se muita coisa. Nós Deve ser, contámos deve ser, porque. Claro. Sim, É sim, para a sim. hora. Senão fazíamos 2 ataques rápidos. Exatamente. Olha, eu para despedir posso usar a frase do Igor ou achas que ele se importa? Acho que era podes. uma boa homenagem ao Igor. Eu vinha com esta aqui já. Comecei com o bigode e agora despeço-me com... Estás lá. É, né? É isso. Malta, já sabem que para a semana estamos cá outra vez. Mais um ataque rápido. Não sei se comigo. Pelo menos com o Luís sim. E com o Gonçalo ali. Já sabem que todos os ataques rápidos têm um fim. Até para a semana.